Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora vamos entender o fundo emocional de muitas doenças. E para começar, é muito importante, e eu vou reforçar isso ao longo da nossa conversa hoje em alguns momentos, que toda doença tem fundo emocional? Não. Toda doença tem fundo emocional? Não. Porém, a maioria delas tem. Ok? Faz sentido isso? Todas as doenças, porque hoje é muito comum também as pessoas sempre falarem assim, a questão é emocional. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Por isso que sempre que você tiver um sintoma, vá procurar um especialista primeiro. Eu sempre tenho o princípio de falar isso com os meus pacientes de hipnoterapia. Você já foi, por exemplo, num gastro, você já foi num ortopedista, você já foi ver fisicamente esse problema? Ah, já fui e não tem nada, e aí, por isso que eu estou aqui para trabalhar a questão emocional, ok? Mas primeiramente, olhe para a questão física. Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho só para eu saber se isso faz sentido para você. Nem todas as doenças têm fundo emocional, mas a maioria tem. A maioria tem. E por que isso? Eu vou te explicar agora. Nós temos uma máquina, que é esse corpo aqui, ó, faz assim você, ó. Temos uma máquina, isso aqui é uma máquina. É uma grande máquina, um grande presente que a gente recebeu, né? Nós estamos aqui dentro dessa máquina e essa máquina é uma máquina perfeita quando ela nasce. Teoricamente é uma máquina perfeita quando ela nasce. E essa máquina, ela tem como princípio garantir o quê? A tua sobrevivência. A tua mente, escreve aqui sobrevivência para você não esquecer. A tua mente, ela vai fazer de tudo junto com o teu corpo para garantir a tua sobrevivência. Então, não faz sentido sobre o aspecto da sobrevivência, porque tudo que a tua mente está fazendo o tempo todo é garantir a sua sobrevivência. Por exemplo, quem está aqui pela primeira vez, ou quando você esteve aqui a primeira vez falando comigo, aqui no nosso Mentalidade Yogata, você talvez não tenha percebido. Mas rapidamente a sua mente fez, digamos, um scan para saber se era seguro ou não para você. Nossa, será que esse cara é confiável? Esses óculos que ele usa, esse cabelo raspado, será que ele é confiável? Isso é muito rápido. É um processo que é inconsciente, é rápido. Por quê? Porque tua mente precisa garantir que você está num lugar seguro. É por isso que quando você chega num lugar novo, você fica um pouco receoso, não fica? Você fica com o pé atrás, até você sentir o quê? Que você está num lugar seguro. Aí você se solta. Então presta muito atenção nisso. Essa máquina, teoricamente, ela nasceu... Ela está... Opa! Caiu aqui do... Opa, vamos lá. Caiu aqui do... vai ter que ser na mão, quebrou aqui. Vamos lá, não tem problema. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu abrir aqui só o computador para apoiar. Tá todo mundo bem aí? Talvez você tenha tomado um susto, eu também tomei um susto aqui. Deixa eu botar aqui, vamos ver. Diz para mim se você tá me escutando bem. Me dá um joinha aqui se você tá me escutando bem, porque eu tô apoiando ele aqui no computador, só para saber se você me escuta bem. Dá um joinha aqui, por favor. Me dá um oi aqui. Não, tô ouvindo bem só para eu saber, tá bom? E aí, enquanto isso, eu já vou falando aqui. Essa máquina que a gente tem aqui, teoricamente, é uma máquina perfeita para garantir a sua sobrevivência. Então não faz sentido você estar doente. Por quê? Se você está doente, pode ser que você corra mais riscos. Faz sentido de não sobreviver. Você vai correr mais riscos. E a gente precisa entender que essa mente que nós temos, ela foi configurada há milhares de anos atrás. Há milhares de anos atrás. Porque há milhares de anos atrás, nós vivíamos num ambiente totalmente inóspito, num ambiente totalmente difícil, com muitos predadores maiores e mais fortes do que a gente. E a gente precisava ter um corpo forte e saudável para quê? Para poder fugir dos predadores e sobreviver. E quando você tem qualquer problema no teu corpo,
vamos imaginar lá atrás, se você tivesse um corte no seu pé, por mais insignificante que esse corte seja, ele impacta diretamente na tua sobrevivência. Por quê? Porque você vai correr com mais dificuldade, você vai correr mais devagar e isso te colocaria em risco. Faz sentido? Dá um joinha aqui pra mim se isso está fazendo sentido pra você. Interage aqui comigo, por favor, porque eu não sei se você está me ouvindo aqui. Você está me ouvindo bem? Porque eu tive um probleminha aqui no tripé, que ele acabou arrebentando aqui, mas eu apoiei o celular aqui no meu computador, só para eu saber se você está me ouvindo bem. Beleza? Isso é muito importante você compreender que para tua mente tudo se trata de sobrevivência e quando você tem qualquer problema, isso pode colocar a sua sobrevivência em risco. Agora, o nosso corpo foi preparado também para se autocurar. O nosso corpo foi preparado para essa autocura, exatamente por essa questão da sobrevivência. Então, quando você tem um corte, por exemplo, na mão, o que acontece? Em alguns dias, o próprio corpo cicatriza isso. Faz sentido? Porque isso tem a ver com essa questão da sobrevivência. Então, quando você tem hoje uma doença, seja ela qual for, ou um sintoma, seja ele qual for, e o seu corpo não consegue regenerá-lo, o seu corpo não consegue, digamos, fazer o trabalho dele, é porque existe um bloqueio. Escreve aqui bloqueio. Existe um bloqueio. Existe um bloqueio. E o que significa esse bloqueio? É como se existisse um vírus de computador. Sabe um vírus de computador ou de celular? Que faz com que o seu celular ou o seu computador ele não funcione da maneira correta? É a mesma coisa. Faz sentido? Obrigado, Yoshi. Isso aí, bloqueio. Oi, Josi, seja bem-vinda. A Liginha, a Edivânia, sejam bem-vindas. A Lenilza também por aqui. A Lua, sejam bem-vindas e bem-vindos. A gente está falando de doenças emocionais aqui. E a gente vai falar de algumas delas. E por que existe, digamos, esse vírus e que faz com que o seu corpo não faça o trabalho dele, que seria te regenerar? É porque existe uma emoção, escreva aqui, emoção, que está bloqueando esse fluxo que seria natural do teu corpo te regenerar. Porque, volto a dizer, não é normal que você seja não saudável. Infelizmente se tornou comum, aí por conta de várias bobagens que nós fazemos ao longo da vida. Porém, não é normal que você esteja sempre doente, não é normal que você tenha sempre um sintoma que te faça perder, por exemplo, a sua capacidade de sobrevivência. Porque aí a gente tem que voltar de novo lá atrás. Se você vivesse talvez nos dias lá de trás, há milhares de anos, com a saúde que você tem, você sobreviveria a um predador, por exemplo? Se um predador viesse na sua direção com toda a força e com toda a fúria, você sobreviveria? Talvez não, porque talvez você hoje tenha problemas nos joelhos e você não consiga correr direito. Talvez você tenha problema nas costas e não consiga correr direito. Talvez você tenha sobrepeso e não consiga correr direito. Isso que você precisa entender. Isso não é normal. Não é normal que você não tenha um corpo saudável. Não é normal. Infelizmente se tornou comum. Então entenda que as outras doenças que têm fundo emocional, elas estão, claro, sobrecarregando o seu sistema imunológico. Estão sobrecarregando o seu sistema imunológico e deixando isso o quê? Cada vez mais fraco. E é por isso que a emoção que existe, ela precisa ser desativada. Escreve aqui, desativada. A emoção está ativa. E por que essa emoção está ativa? Porque a emoção é um recurso da sua mente para garantir a tua sobrevivência. Quando você vive uma determinada situação, uma emoção ela surge para te proteger, para que você tenha a partir dessa emoção uma reação. Quer ver? Vou dar um exemplo. Imagina que você está andando feliz e contente pela rua.
Tranquilamente. Você está andando, um dia bonito como esse aqui em São Paulo, de sol, céu azul, você está andando tranquilamente. Aí, do nada, um carro buzina para você. E aquela buzina estridente. E por que que essa buzina, por que que essa pessoa buzinou para você? Porque você estava atravessando a rua sem nenhuma atenção. Sem nenhuma atenção. Aí vamos voltar um pouquinho. Uma emoção serve para te proteger. Então, que emoção que poderia te proteger nessa situação? O medo. O medo de andar desatenta, porque você poderia ser atropelado ou ser assaltada. Então o medo, ele fica para garantir o que é a sua sobrevivência no futuro, como um alerta, como uma etiqueta. Então a partir dali você não vai mais andar desatenta. Faz sentido isso para você? Só que essa emoção ativa faz com que o seu sistema imunológico trabalhe muitas vezes de uma maneira errada. E que vai sobrecarregando o seu sistema imunológico. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um primeiro exemplo que eu quero dar de doença, de alguma doença, de algum sintoma que acomete muitas mulheres, por exemplo, e que a medicina tradicional dá esse tipo de sintoma como incurável. Endometriose. Alguém aqui tem, ou já teve, ou já teve algum parente, você conhece alguém com endometriose? Endometriose, teoricamente, é a consequência de algo que aconteceu ligado ao quê? À sua sexualidade. Por quê? Porque, lembra, essa aqui é uma máquina perfeita para garantir a sua sobrevivência. E uma das missões que nós temos aqui na Terra, e aqui eu vou falar algo baseado na neurociência, tá? Talvez na sua religião, sei lá, no que você acredita, você possa discordar, tá bom? Mas esvazie o copo para você ouvir o que eu vou falar. Eu vou falar baseado na neurociência. Uma das razões para estarmos aqui é a reprodução da espécie. Tudo bem? Essa é uma das missões que nós temos. Reprodução da espécie. E nós temos um corpo teoricamente saudável para a reprodução da espécie. Tudo bem? Só que quando eu tenho a endometriose, eu não consigo, muitas vezes, o quê? Eu não consigo reproduzir a espécie. Eu não consigo. E teoricamente isso não faz sentido. Porque o nosso corpo deveria ser o quê? Uma máquina perfeita, né, para reproduzir. E por que que isso acontece? Normalmente isso está relacionado a algum tipo de abuso sofrido na infância. Mas só abuso, gata? Não. Não. Pode ter sido, por exemplo, rejeição sofrida quando você nasceu, quando você estava sendo gestada. Tudo isso cria o quê? Cria escreve aqui, ferida emocional. E uma ferida emocional é uma ferida que tem uma emoção. E essa emoção ativa faz com que você fique lembrando muitas vezes, inconscientemente, de que aquilo que aconteceu pode acontecer de novo. Então, em situações, por exemplo, de abuso, que acontece, infelizmente, muitas vezes na infância, a mulher não sabe nem se ela foi abusada, porque aconteceu, às vezes, isso aconteceu numa fase de infância mesmo, 2, 3 anos de idade, ou até um pouquinho mais. Existe uma confusão, existe uma coisa, às vezes, de que não querer acreditar, de relevar, mas o ponto é, o corpo, escreve isso aqui, o corpo guarda memórias. O corpo guarda memórias. Então, por exemplo, existem muitas mulheres que têm uma dificuldade na relação sexual. E essa dificuldade
não tem a ver somente, digamos, com comportamento religioso, crença religiosa. Pode ser, claro, que isso influencie também, ok? Não estou dizendo que não. Mas muitas dessas mulheres, elas têm a dificuldade da relação, por quê? Porque existe uma memória, existe o quê? Uma emoção ativa. Que, por exemplo, quando ela vai ser tocada, existe o quê? Um movimento involuntário de, opa, aqui não. Por quê? Aconteceu algo lá atrás. É como assim, vamos imaginar, não sei se você tem problema aí com barata, por exemplo. Eu tenho problema com rato. Se eu vejo um rato, a minha reação é de paralisia. Eu paraliso. Porque é o medo, a emoção medo, me alertando, opa, finge de morto, que aí o rato vai embora e você vai ficar bem. Entende isso? Faz sentido isso para você? Então, como é que você, e aí qualquer doença que que tenha fundo emocional, o que você precisa olhar para começar a trilhar um caminho de cura? Você precisa olhar para a sua história. Você precisa fazer as pazes com a sua história. Você precisa curar essas feridas emocionais. Você precisa curar essas feridas emocionais. Por quê? Porque se você não cura essas feridas emocionais, você está sobrecarregando o seu corpo a trabalhar de uma maneira que ele não aguenta, ele não tem essa capacidade. É como se você colocasse, por exemplo, um computador para trabalhar sem descanso. Uma hora ele vai pifar. Faz sentido isso para você? Por isso que você precisa entender que essas doenças ou sintomas que você tem, se não tem a questão mais física, se você foi lá no especialista, ele disse, olha, não tem nada fisicamente aqui, você precisa olhar para essas emoções ativadas. Porque são essas emoções ativadas que estão deixando você, muitas vezes, viver o mesmo ciclo. E é um ciclo doloroso, porque você investe dinheiro, por exemplo, remédio. Cada remédio hoje existe um efeito colateral. Todos esses oprazols da vida, eles detonam outros órgãos que você tem. Ah, eu tô tomando remédio, sei lá, para dor no estômago. Tá detonando outras partes do seu corpo. A química. Entende isso? Então você precisa parar de ser refém dos remédios. Não estou dizendo que a medicina não... E é muito importante dizer isso. A medicina, ela é incrível. A medicina, ela traz, né, um alento para a gente, né, de possibilidade, muitas vezes, de uma sobrevivência. Mas hoje existe uma indústria muito bem montada para manter você nesse ciclo. Não é normal você, por exemplo, sei lá, pegar um sintoma como a depressão. Não é normal você viver com depressão o resto da vida. Não é normal. Crise de ansiedade. Não é normal você viver com crise de ansiedade o resto da vida. E você apenas paliativamente você vai controlando através de remédio. Ah, eu tenho uma crise, tomo um remédio, eu acalmo, eu melhoro, mas eu não me curo. E você precisa sair daqui inconformada com isso. Quem aqui hoje é refém de remédio? Que, cara, tá comprando remédio todo mês. E aí você já parou para fazer a conta disso? Porque as pessoas acham, né, por exemplo, eu vendo hipnoterapia, a hipnose com terapia. E aí as pessoas, às vezes, elas acham que é caro. Ok, isso é para cada pessoa, para a circunstância, tá tudo bem. Agora, olhando racionalmente, você talvez gaste ao longo de um ano muito mais do que você gastaria, por exemplo, num processo que vai tratar a causa como é a hipnose. Faz sentido? Ó, a Yoshi, para dores na lombar, fascite
fascite plantar. Não é normal, porque além dos remédios, o que acontece? Você está perdendo vitalidade. Então você não consegue, sei lá, brincar com o teu filho, com a tua filha, você não consegue fazer uma atividade física, você vai se deteriorando por tabela. E, por exemplo, dor na lombar. O que significa quando a gente fala emocionalmente da dor na lombar? É muito peso que você está carregando. O que é a coluna? O que é a nossa coluna? É a nossa sustentação. Faz sentido? É uma das partes mais importantes, que nos mantém ereto. Aliás, o que nos diferenciou, né, dos primatas, dos outros primatas, foi o quê? Nós ficamos eretos. Então, quando eu tenho dor na lombar, é porque é como se eu estivesse carregando muito peso. E carregar muito peso significa o quê? Que você talvez esteja sobrecarregada, que você talvez esteja carregando muitas dores do passado sozinha. Faz sentido isso? E aí por isso que você precisa olhar para a ferida emocional que gerou esse comportamento. Por que você se acostumou a carregar todo mundo nas costas? Por que você se sobrecarrega? Provavelmente porque tem uma ferida. Qual é a ferida? Do abandono. Emocionalmente você foi abandonado, foi rejeitada. E aí, uma maneira de você sobreviver foi o quê? Se tornar essa pessoa que carrega todo mundo. Só que tem uma hora que, claro, as suas costas não vai aguentar. Faz sentido? A Gessilda, já percebi isso toda vez que tenho dor no ciático. Exato, dor no ciático é a mesma coisa. Quando você está sobrecarregado. E aí tem a ver com decisões. Boa, Paula, e se anestesiam com medicamentos. E anestesiam mesmo, bem entre aspas. Por isso que, se você não olhar para as suas feridas emocionais, essas doenças vão permanecer e elas vão causando um estrago muito maior a longo prazo na sua vida. Ó, Yoshi ratificou o que eu falei aqui, ó, cansada, cheia de coisas para fazer. E é lógico que a sua lombar vai doer. É óbvio que você está carregando muito peso. Como é que você resolve isso? Você precisa tomar decisões. Né? Você precisa dividir isso, você precisa ser mais enfática com o teu parceiro. Enfim, você precisa tomar decisões. Ah, mas o meu parceiro não vai mudar. Então você precisa tomar decisões. Qual é a decisão? Você tem que tomar. Ah, mas eu não consigo. Vai olhar essa ferida emocional. Eu garanto para você, no momento que você cura essa ferida emocional, você desativa essa emoção, você passa a ter o quê? Um novo comportamento. E o corpo, a mesma coisa. Porque lembra que eu disse no início? O nosso corpo é uma máquina perfeita de autorregeneração. Se ele não está fazendo o trabalho dele, porque quando você tem um corte aqui, o próprio corpo cicatriza, você não precisa, né? Claro, dependendo obviamente do corte, né? Mas um corte, você estava na cozinha, sei lá, cortou o seu dedo que você estava cortando cebola. Você não precisa, teoricamente, de uma intervenção cirúrgica para isso, né? Você vai botar lá um band-aid e daqui uns dias está tudo normal. Por quê? Porque para tua mente que quer garantir a sua sobrevivência, esse dedo cortado pode gerar o quê? Gerar um problema para você. Imagina que você está com o dedo cortado e você teria que lutar com o predador. Você já faz assim, ó. E fica um dia inteiro assim. Quem já fez a blindagem emocional comigo sabe que tem um desafio assim, né, que a gente faz, de prender os dedos. Como é que é você ficar com um dedo a menos? É muito ruim, é desconfortável. E isso pode te colocar em risco. Faz sentido isso para você? Então, é muito importante você desativar essas emoções para que você possa, a partir daí, deixar o seu corpo trabalhar. Existem muitas doenças, por exemplo, doenças intestinais ligadas ao intestino. E isso, Gessilda, o corpo fala e nos sinaliza, precisamos estar atentos.
Ótima, Paula. Um excelente remédio é aprender a dizer não. Aprendi a usar esse medicamento e o efeito é sensacional, sem dúvida nenhuma. Só que muita gente, Paula, não consegue por conta das feridas emocionais. Por isso que eu digo, para você recuperar a sua autoestima, que é a maneira como você se vê, porque a autoestima é a base da mudança da tua vida. Enquanto a sua autoestima estiver doente, a maneira como você se enxerga, você não consegue ter autoconfiança, não consegue agir e não consegue ter outros resultados. Essa autoestima, ela só é recuperada, ela só se torna saudável se você curar as tuas feridas emocionais. Então, quando alguém não consegue dizer não para outra, é a consequência de uma ferida emocional. Ela tem medo da reação das outras pessoas, ela tem medo de ficar sozinha. Então pode ser uma ferida do abandono, uma ferida da rejeição, uma ferida da humilhação. Ela tem medo, então ela prefere dizer sim porque lá atrás isso funcionou. Dizer sim garantiu a sobrevivência. Tudo bem? Faz sentido? Muitas doenças ligadas ao intestino, gastrite e por aí vai, tem a ver com o quê? Com o fato de você não conseguir se expressar. Assim como doenças ligadas aqui à garganta, tireoide, coisas que você não consegue expressar. E aí talvez você viva hoje num ambiente repressivo. Tudo bem? Faz sentido? Um ambiente que você não é ouvida. Um ambiente onde você é desvalorizada, onde a sua opinião é invalidada. E aí você não tem oportunidade de botar aquilo para fora. É como se você comesse algo e você não conseguisse digerir. E quando você não consegue digerir, o que acontece? O teu estômago, ele está trabalhando para fazer aquilo digerir. Qualquer alimento que entra aí no seu estômago, os órgãos começam o quê? A jogar toxinas para quê? Para tirar o que importa e jogar fora, que vai através das fezes, aquilo que não serve. Só que se você não... Imagina o seguinte, você não consegue digerir algo, mas o corpo, ele não entende, ele está lá trabalhando. Aí imagina jogando lá, por exemplo, a toxina em cima, vamos imaginar aqui, um pedaço de carne, só que essa carne ela fica indestrutível. O que vai acontecer? Você está sobrecarregando o seu sistema. Você está usando demais o teu órgão. E isso vai danificá-lo, vai torná-lo o quê? Mais vulnerável. Entende isso? E aí como que eu resolvo essa questão? Eu preciso entender por que o meu comportamento hoje é de medo em relação a me colocar. Por que eu tenho medo de dar a minha opinião? Por que eu tenho medo de dizer não, como a Paula falou aqui? De dizer não quero isso não é para mim. Porque provavelmente existe uma ferida emocional. Teoricamente você não nasceu com esse medo de dizer não. Faz sentido isso para você? Tá fazendo sentido? Coloca aqui um coraçãozinho para saber se isso tá fazendo sentido. Enquanto isso, vou fazer o convite de novo. Hoje a gente tem encontro da comunidade Autoestima Saudável, é gratuito. Então, para você entrar gratuitamente para a comunidade Autoestima Saudável, escreve autoestima aqui agora e você vai receber uma mensagem minha no seu direct e recebendo essa mensagem você clica no botão. Clicando no botão, você vai entrar para um grupo de WhatsApp que é silencioso, só eu falo lá, tá bom? Só eu falo lá. E a gente vai falar hoje sobre como criar pensamentos fortalecedores para que você possa viver a prosperidade. É sobre isso que a gente vai falar. E vai ter um processo terapêutico muito importante para você. Então esteja comigo. Não é uma live como essa. É ao vivo, claro, mas é no Zoom, não é aqui no Instagram. Então escreve autoestima agora para você entrar gratuitamente lá. E aqui, já vou dizer uma coisa para você, que eu ainda não falei lá no grupo. Eu vou falar hoje, inclusive, que é... Eu vou fazer uma Black Friday do meu protocolo de hipnoterapia só para quem tá lá. E é uma Black Friday mesmo, assim, um Black de desconto, não é Black Fraud, não. É uma Black Friday realmente com desconto, com vagas obviamente limitadas. Então, esteja lá no grupo, tá bom? No grupo da Autoestima. Boa, Mari. Esteja lá, escreva Autoestima. Você vai receber um link, entra lá no grupo agora. Hoje a gente vai ter esse encontro ao vivo, tá bom? Voltando aqui na questão dessas doenças emocionais. Quer ver uma coisa que é muito comum? Enxaqueca.
Quem aqui tem enxaqueca? E aí, as pessoas se entopem de analgésicos, né? Elas se entopem de analgésicos. Ah, ok, vai tomando. Só que tem uma hora que o analgésico já nem faz mais efeito. Faz sentido? Nenhum efeito. Porque o corpo se adapta. O corpo vai se adaptando àquela química. E aí, qual é a explicação emocional para a enxaqueca? Aqui, na frente aqui do seu crânio, é onde se localiza o que a gente chama de mente consciente, que é essa mente que a gente está usando aqui para se comunicar. É a mente que eu falo alguma coisa, a sua mente interpreta e dá sentido para você continuar essa conversa. Boa, Eloide, todo sintoma tem uma causa. Excelente. Essa mente consciente, quando ela está sobrecarregada, e sobrecarregada de muitos pensamentos, de pensamentos extremamente acelerados, é como se você sobrecarregasse o seu sistema. E aí começa o quê? A doer. E a dor é para quê? É para você parar. A dor surge para você parar. Por isso que é tão incapacitante. Quem tem enxaqueca não precisa ficar deitada no escuro muitas vezes, porque é incapacitante. É por quê? Porque você está tão, muitas vezes, acelerado, e a tua mente a mente consciente está sobrecarregada. Um outro caminho aqui para você entender a enxaqueca é que a sua mente talvez você esteja vivendo hoje uma situação de risco, que a tua mente entende e o tempo todo ela está o quê? Disponibilizando pensamentos para te proteger. Então, por exemplo, se você está vivendo uma relação difícil no teu casamento, uma relação tóxica, uma relação muitas vezes abusiva, a enxaqueca vem para te proteger. Para que você, por exemplo, não tenha uma relação com o teu parceiro. Por quê? Para tua mente existe uma interpretação que aquele parceiro ele pode colocar em risco de sobrevivência. Então a enxaqueca me afasta. E aí eu não quero não ter nenhum tipo de relação. E aí tudo isso, e perceba, normalmente a enxaqueca, ela começa sempre no final de dia. Por quê? Porque você usou muito essa parte consciente aqui, através de muitos pensamentos. Aí agora, por que você tem tantos pensamentos? Porque provavelmente existem muitas feridas emocionais abertas, ativas, e aí tudo o que acontece ao seu redor vira um gatilho. Para quem estava aqui ontem, lembra? Um gatilho é um evento externo que acontece e que gera um pensamento. Eu penso, eu sinto e eu ajo. E é um processo de milésimos de segundos muito rápido que você nem percebe conscientemente. Só que o seu corpo, a sua fisiologia, ela muda para te proteger, porque a sua mente acredita que você está em risco. E é por isso que quando você sobrecarrega isso, começa a doer. Imagina se você ficasse assim, ó, batendo por 48 horas aqui. O que ia acontecer? Mesmo que fosse fraquinho, ia ter uma hora que ia estar doendo, não é? É a mesma coisa, você está usando aqui a sua mente consciente. Tudo bem? Faz sentido? E aí você precisa identificar qual é a ferida emocional ou as feridas emocionais que eu preciso desativar. E isso, Eloide, o nosso corpo é muito inteligente. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Nós não deveríamos, teoricamente, termos essas doenças, digamos, modernas, né, que, digamos, lá atrás não existiam. Teoricamente não deveria ter, mas nós temos por quê? Porque é uma consequência de uma mudança de comportamento. Só que essa mudança de comportamento vem a partir do quê? De crenças, de interpretações que a mente cria para garantir a tua sobrevivência. É por isso que é tão importante você fazer as pazes com o teu passado. E como é que eu faço isso? A hipnose pode te ajudar. A hipnose é a ferramenta mais eficaz para isso. Por quê? Porque ela trata a causa. A hipnose trata a causa. Várias pessoas que já passaram pelo meu protocolo de hipnoterapia com sintomas, elas conseguiram
elas conseguiram diminuir os efeitos, por exemplo, de um remédio. Ontem mesmo, eu conversei com uma pessoa que me surpreendeu. Com uma sessão de hipnoterapia, ela conseguiu parar com os antidepressivos. E eram 3. E claro, ela foi ali, né, orientada para fazer isso de uma maneira saudável. Nunca pare uma medicação do nada. Mas ela está conseguindo. Por quê? Porque a partir do momento que eu desativo uma emoção, o meu corpo volta à sua funcionalidade normal. Que é como a Eloide disse muito bem, o corpo é inteligente. O corpo é extremamente inteligente. Tudo bem? Faz sentido? O Luiz, hoje vivo no processo de divórcio, ainda estamos morando na mesma casa. De forma esporádica, meu corpo entra no processo de estresse. Pois é, por quê? A tua mente, enquanto você não... eu sei que você está nesse processo do divórcio, mas enquanto, digamos, isso não acontecer de uma maneira bem clara, Luiz, o que vai acontecer? A tua mente está identificando um perigo. E o estresse é uma consequência de um comando que a sua mente tem de sobrevivência. Por que a gente fica, por exemplo, se você é xingado na rua, a raiva não vem, e aí você não fecha, por exemplo, os punhos? Isso aqui é todo cortisol que foi enviado pelo seu cérebro para quê? Para garantir a tua sobrevivência, para você lutar. Então por isso que a gente precisa tomar decisões também. Eu falei muito ontem pro pessoal da comunidade Coragem. A Eloide estava lá, Elisângela também estava lá, a Cris, acho que está aqui ainda, também estava lá. Ação. Mas o que te impede muitas vezes de agir? São essas feridas emocionais que você carrega. E são essas feridas emocionais que sustentam muitas dessas doenças. E, aliás, a sua falta de decisão também alimenta ainda mais essa doença que talvez você tenha. Porque é um processo automático. É como se existisse um vírus no teu corpo. Um vírus no sentido mesmo, naquele sentido de um computador ou de um celular. Que faz com que os comandos fiquem todos alterados. Todos alterados. Por isso que todas as doenças têm fundo emocional? Não, mas a maioria tem. Por quê? Porque a nossa infância, a nossa gestação, muitas vezes, não aconteceu do jeito que deveria ter acontecido. E a gente precisa entender que isso deixou marcas, deixou feridas emocionais. E você precisa resolver isso para valer, para que você possa ter uma vida saudável. Não é normal você viver à base de remédio. E eu queria que você compreendesse isso de verdade. Para você que hoje toma remédio para um monte de coisa, isso não é normal. Os oprazols da vida não é normal. Porque esses remédios têm uma química tão forte que ele vai detonando outras partes, vai sobrecarregando outras partes do seu corpo que tem que lidar com aquela química. E aí você vai sobrecarregando o teu sistema. E aí, claro, você, entre aspas, se cura de uma coisa, só que daqui a pouco você já está com outro problema. E aí você toma mais um remédio, aí você se cura desse problema e aí você cria um outro problema. E quem que ganha com isso? Quem é que ganha com isso? A indústria farmacêutica. Você já viu alguma farmácia quebrar? Talvez aquelas de bairro. Agora olha quantas farmácias não deve ter aí no seu bairro hoje. Por quê? Porque é extremamente lucrativo. Onde eu moro aqui, de verdade, tem uma avenida grande aqui embaixo, descendo a minha rua, tem pelo menos no mesmo quarteirão 4. Uma do lado da outra praticamente. Faz sentido você ter 4 farmácias num, sei lá,
em menos de 1 quilômetro de raio? Nenhum sentido, teoricamente. Mas para a indústria faz total sentido. Põe no lápis, na ponta do lápis, quanto que você gasta hoje por conta dessas feridas emocionais. E aí tem uma coisa que a gente fala muito do remédio, né? Tô falando aqui. Mas existem outras coisas que você gasta e que você não coloca nessa conta. E isso, Paulo, o único beneficiado é a indústria farmacêutica. A saúde é o que menos importa. Exatamente isso. Exatamente isso. A Lígia, não é normal ser obesa. Digo isso para eu mesmo. Exato, não é normal. Não é normal. E aí, não é... Eu sei que tem muita gente aí hoje que fala, né, da gordofobia. Isso é totalmente diferente do que eu estou falando aqui. Só que não é normal. A gente precisa olhar pelo aspecto de sobrevivência, que não é normal. Por quê? Porque se você vivesse hoje, se eu estivesse, por exemplo, há 10 anos, eu poderia me considerar um obeso. Eu pesava quase 30 quilos a mais do que eu peso hoje. Se eu estivesse com o peso de 10 anos, há milhares de anos atrás, numa grande selva, cara, o predador ia fazer picadinho de mim. Hoje, a minha chance aumentou de sobrevivência. Porque eu quero ver o predador correr atrás de mim. Vai dar mais trabalho. Talvez eu vire picadinho do mesmo jeito, mas vai dar mais trabalho para ele, entendeu? Vai dar muito mais trabalho. Então entenda que o teu corpo é uma máquina perfeita. É uma máquina perfeita. Perfeita. E a gente precisa entender por que ela não está funcionando direito. E aí o que eu estava dizendo, você muitas vezes não coloca na ponta do lápis que a sua dor emocional gera um tipo de comportamento. Por exemplo, há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, eu bebia todos os dias. Todos os dias. Aí você vai falar o seguinte, Gata, mas isso não é um remédio, é um anestésico. Eu bebia para me anestesiar, porque eu estava lá vivendo a depressão, eu estava mal. E eu bebia todos os dias. Aí se você botar na ponta do lápis, eu juro que eu não sei quanto está uma cerveja hoje, porque eu não bebo. Eu vou botar um número redondo aqui, talvez esteja exagerando ou subestimando. Vou botar 10 reais aqui, ok? Não sei se é isso que custa uma garrafa de cerveja hoje. 10 reais. Eu bebia 4 por dia. Então, 40 reais por dia. No mínimo. Tinha dias, por exemplo, sexta, sábado, domingo, quinta. A partir de quinta era mais do que 4. Mas vamos botar 4 por dia. 40 reais vezes 7 dias na semana, a gente está falando de quanto? 280 reais. 280 reais por semana vezes 4 dá o quê? Mais de R$1.000 por mês em um anestésico chamado cerveja. Tem um custo você viver com a ferida emocional. Percebe? Isso pode ser o alimento que você come. Você talvez tenha aí a compulsão por doce, por uma alimentação ruim e que vai prejudicar o teu corpo. Entendeu isso? E isso, claro, abala a tua autoestima. Isso faz com que você se sinta com uma autoestima doente. E com uma autoestima doente você não age, porque você não tem autoconfiança. Sem autoconfiança, sem ação. E sem ação não há transformação. Entende que você precisa curar as suas feridas emocionais a um custo muito alto. Por exemplo, eu falei aqui da cerveja. E eu chutei baixo, hein? Porque eu bebia mais do que 4 em alguns dias. Mas a média era essa. Entendeu? E aí o que acontece? Você lá na frente não... Aí multiplica isso por 10 anos. Você talvez comprasse um carro, comprasse uma casa, dependendo do quanto você gasta hoje com remédio, com anestésico. É um ciclo, exato. É um ciclo interminável, a não ser que você decida terminar. Por isso, vem para a comunidade Autoestima Saudável gratuitamente, para você começar a recuperar a sua autoestima
tratar suas feridas emocionais. Hoje a gente vai ter um encontro ao vivo às 9 horas da noite, horário de Brasília, só para quem está lá no nosso grupo. Então escreve autoestima aqui agora para você receber o link no seu direct, para entrar no grupo de WhatsApp, lá no grupo de WhatsApp que eu vou disponibilizar o link do Zoom, porque é exclusivo para quem é da comunidade, é gratuito. É gratuito, só escrever autoestima aqui para você receber a minha mensagem. E a gente vai falar sobre como criar pensamentos fortalecedores para você criar prosperidade na sua vida. É sobre isso que a gente vai falar hoje às 9 horas da noite. Quem já está participando sabe o quão poderoso é o processo terapêutico que eu faço no final, que é exatamente para tratar essas feridas emocionais. Tudo bem? Então, escreve autoestima aqui e eu te espero hoje lá na comunidade Autoestima Saudável para que a gente possa juntos trabalhar mais uma etapa importante para você. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.